Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Nosso tá chegando em Francisco Beltrão. E que alegria nessa segunda-feira fazer uma estreia dessas aqui. Quem diria, né? Um videocast que começou assim, com uma ideia canalizada do nada, como a gente fala, né? E a executora aqui, né, o meu perfil rígido, como diz a Jane Bonin, já saiu catando as folhas, porque eu sou muito do papel, rabiscando tudo e já na semana seguinte a gente estava entrando no ar lá em Dois Vizinhos. E agora, vindo para Francisco Beltrão, sendo muito bem recebida aqui. Agradeço a audiência de todos, a companhia. Já vai clicando e enviando para alguém aqui que precisa estar nesse episódio de hoje. Como o nosso lema já diz, pessoas que inspiram e que conectam. Talvez hoje o que a gente converse aqui impacte a tua vida de algum modo aí, porque os assuntos são de relevância, de fundamento e de posicionamento. Não te esquece de se inscrever no canal. E para quem está chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Marci. Você pode encontrar o meu arroba em algum lugar dessa tela ou então depois na descrição no canal do YouTube, tá certo? Segue lá também para saber o que mais que acontece além do que a gente traz aqui semanalmente. Segunda-feira, um excelente dia para vocês, o mês de novembro, um mês incrível, é o meu mês, eu digo que é o meu mês, e por isso que a gente resolve expandir, né? E com a graça de Deus, a gente está por aqui também com empresas que acreditam no nosso trabalho. Nosso cenário lindo de hoje, que daqui a pouco a gente vai cortar para vocês verem, é da Design Estofados, também com Amarel, a gente conta aqui, móveis planejados, também com a Esfera Store, com o Ike Fome, já são as primeiras empresas confirmadas aí no nosso Vem Chegando. E ao meu lado, gente, não podia ser diferente, de forma alguma, Deus faz as coisas muito perfeitas. Ao meu lado, ela, que tem uma energia surreal, que veio toda pink e maravilhosa para essa estreia. E eu tô falando da Fabiana Zielasco. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Vem Chegando, estreando esse sofazinho que a gente fez com tanto carinho, com esse cenário aqui maravilhoso da RG. E você ao meu lado hoje, para mim, eu já digo, tá dada a largada. Aqui, ó, engatou a primeira e foi, porque com uma energia dessa não tem como dar errado. Já deu certo. Já é. Então, olá, gente linda! Muito feliz de estar aqui hoje, lançando, né, iniciando mais um projeto lindo que já é um sucesso, tenho certeza. E bora lá, vamos falar sobre coisa que diz que vem chegando um novo tempo, né, na vida de quem está aí assistindo. Que não é o acaso que está assistindo. Não, nada é por acaso nessa vida, Não, né? não. Nada é por acaso. Se chegou até você, se vai chegar algum corte disso depois, porque a gente entra no ar aqui ao vivo às 19h30, talvez você hoje na segunda não esteja conseguindo acompanhar, mas vai ter a gravação que vai ficar salva para você ver e rever quantas vezes você quer, e também os cortes que a gente vai jogar lá no nosso Instagram oficial do Videocast. Para quem não conhece, Fabiana Zielasco, ela é uma pessoa maravilhosa, isso eu já falei, mas é consteladora, terapeuta sistêmica, formada aí por Bert Helling, ninguém mais, ninguém menos, sentou do ladinho do homem lá, gente, para aprender tudo para vocês. É da primeira turma, se não estou enganada, da pós dele, né? Isso, primeira turma de pós-graduação no Brasil, né? Eu sou dessa turma aí. Então, conte um pouquinho mais para os nossos telespectadores, para quem ainda não te conhece, Fábio. Quem é Fabiana Zielasco? Quem é essa doida aí, né? Então, a Fabiana Zielasco é casada com o Rainer, tá ali gravando escondidinho, mãe da Eduarda, né? E há mais de 13 anos que eu trabalho ensinando as pessoas a arte de viver bem. Sim, eu sou consteladora, mas eu tenho mais de 50 formações, sou uma estudiosa nata, gosto muito de estudar coisas novas e não me colocar em caixinhas. Porque eu vejo que muitas vezes a gente se coloca em caixinhas e deixa de seguir em frente, né? Se eu achar que só isso é uma verdade, acaba que eu perco um todo muito maior. Então eu aprendi um tanto disso. Então eu ensino para as pessoas, vamos sair dessa caixinha e para essa aqui, vamos olhar mais amplo, né? E é isso que eu tenho feito há mais de 13 anos. Mais de 16 mil pessoas já passaram pelas minhas mãos, transformando suas vidas, relacionamento financeiro, parte emocional. E uma delas fui eu mesma, iniciei comigo, né? Com 28 anos eu tive uma depressão suicida. Com 28 anos eu já tinha aberto e fechado 5 empresas, eu sou empreendedora também.
E casamento estava ruindo. Como mãe, provavelmente não era a melhor mãe, mas enfim, chacoalhava poeira e ia lá cuidar, né, da casa e da filha. Então, com 28 anos, eu comecei a estudar a mente humana. Comecei a querer me entender por que eu estava naquele vazio, apesar de ter tudo, né? E eu era bem aquela que eu via assim, vai pegar uma enxada e vai capinar um lote? Mas eu trabalhava pra caramba, mas continuava com aquele vazio emocional. Foi onde eu comecei a estudar sobre o sistêmico, sobre a constelação. Depois veio a PNL, depois veio o Theta Healing, enfim, a gente não para mais, né? A hipnose, a neurociência. E desde então eu fui me compreendendo, né? E melhorando a minha vida em si, para hoje conseguir entender o que as pessoas estão passando, né? E hoje é tão lindo que hoje, pelo jeito de andar, a gente já consegue entender o que a pessoa está passando e como ela sair disso tudo, né? Já chega assim, você faz atendimentos presenciais hoje ainda ou não? A demanda é muito alta. São poucos atendimentos por conta de agenda, né? Mas quando eu estou por Toledo, ou quando eu tenho tempo livre, eu ainda atendo, né? Mas o meu foco hoje, eu digo que chega um momento da vida que a gente sai do 1 a 1 e vai para milhares. É como uma missão, né? E a gente está num movimento muito grandioso de evolução, aonde a massa tem que ter acesso a esses conhecimentos. Não é que elas têm, mas se tornará mais leve o mundo quando as pessoas tiverem acesso à autorresponsabilidade, né? Quando ela entender o porquê e para quê das coisas da vida dela. Eu acredito que muitas pessoas ainda tenham dúvidas sobre o que é a constelação e até acredito que você mais passa falando o que ela não é do que o que ela é. Porque é normal, né? A gente que busca, assim, já tem um contato, já está compreendendo um pouco mais. Mas para quem está chegando agora, o assunto é novo. Às vezes, não, mas o que tem uma ali louca falando de um negócio e a outra mais louca explicando o que é, né? Então, sim, a gente vai falar sobre o sistêmico hoje aqui nesse episódio do Vem Chegando. Eu acho que faz todo sentido falar disso hoje nesse primeiro programa aqui em Francisco Beltrão, porque tudo é o movimento, né? Então, Fábio, em poucas palavras, assim, para quem está tendo um primeiro contato com esse termo, constelação familiar sistêmica, a explicação. A constelação, ela tem um guarda-chuva só para ela. Ela é tão especial que ela tem um guarda-chuva só dela, né? Ela não é religião, ela não é psicologia, ela não é... Porque constelação parece que é coisa de estrela também, né? Então, o nome, na verdade, na tradução que foi feita, que ocasionou desafios, né? Porque, na verdade, a tradução em alemão é colocação de pessoas. Só que aí há o método, colocação de pessoas. Ninguém ia entender e sei lá por que isso virou constelação. Primeiro foi para o inglês, do inglês veio para o português e virou constelação. Mas ela é uma ferramenta fenomenológica, né? Ela não é... Ela é, como eu digo, é um guarda-chuva só dela. Hoje a neurociência explica muito. Hoje a gente, estudando o campo morfogenético e mórfico, entende um tanto mais as constelações. Estudando epigenética, a gente entende constelação. A neurociência, né? Falando de neurônios espelhos, que é como ela funciona, como que eu consigo me sentir você. Porque a gente tem os neurônios espelhos, não é preciso eu estar falando. Quando eu já estou afinada, eu de estar com você, a gente está passando para o outro uma informação. Por isso que se diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Tá? Porque, querendo ou não, essas pessoas elas influenciam a gente pelos neurônios espelhos, né? E até pela frequência que elas trazem também. Então, a constelação ela é uma ferramenta, eu gosto de dizer assim, fenomenológica, que mostra de forma muito clara o que está entre nós e algo que a gente queira realizar. Então, a gente quer ter um relacionamento dos sonhos. O que nos impede? Porque, cara, você se dedica à pessoa, você ama ela, mas você não se sente amado e respeitado. Você trabalha, né? Por que você não faz dinheiro? Você trabalha de segunda a segunda, com determinação, com obsessão, mas o dinheiro não está vindo, mas não está parando. O que tem entre você e o dinheiro? Porque sim, o próprio dinheiro é uma frequência energética também. E às vezes você dá um jeitinho de perder ele, né? Provavelmente quem está aqui nos escutando já aconteceu de sempre faturou 5 mil. Aí do nada essa pessoa, nossa, esse mês deu 10 mil. Mas daí nesse mês que ela faturou um tanto mais, dá um jeito de estourar um cano na casa, ela cai num golpe, ou o motor do carro estoura. Para quê? Para ela voltar para a média dos 5 mil mensal. Então eu recebo muitas pessoas que estão paralisadas na vida porque tem algo bloqueando elas. E a constelação é uma ferramenta que mostra de forma muito clara o que é esse algo. Que muitas vezes tem a ver com amarras ancestrais, com lealdades familiares. A gente é muito leal à história da nossa família, sem perceber, né?
Como assim, Fábio? Pois é, se, por exemplo, a média da tua família de receber é R$ 5.000 e para você fazer 10 mil é como se você deixasse de pertencer a eles. Sabe aquela história de dizer assim, nossa, tá traficando agora que tá fazendo dinheiro? Ou, nossa, ficou nojenta, né? Nem vem mais visitar os parentes. Isso aconteceu muito comigo, porque quando eu comecei a estudar, né, mais de 50 formações, muitas formações eram em fins de semana. E às vezes eram online e eu não podia jogar baralho ali com a família. Aí, poxa, que chata, tá lá estudando de novo. Então a gente vira depois que você começa, é uma obsessão estudar, porque você entende o quanto aquilo te liberta, né? Então, a gente precisa suportar o peso de se tornar diferente da família. Às vezes até em relacionamentos, às vezes a família inteira se separou. E aí é muito comum que os filhos e netos venham a se separar também. Porque o que eles aprendem? Porque a gente faz um mapa mental com a nossa história de vida, né? Com o que a gente conviveu na família. Isso é a PNL fala também muito. E a gente viu que os pais não lutaram até o fim, os pais desistiram. Então, quando chegar o nosso momento de se casar, qual vai ser a verdade que a gente tem em mente? Para que lutar para fazer dar certo? Vamos desistir, vamos para o próximo. E isso é de forma inconsciente passada. Aquele negócio, os filhos não ouvem tanto o que a gente fala, mas eles veem muito o que a gente está fazendo, né? Os nossos exemplos. Então, isso afeta muito as pessoas. Então, a constelação ela se trata de olhar para esse bloqueio, para esse véu que está entre você e o dinheiro, entre você e o relacionamento, entre você e um sintoma físico ou emocional. Eu, por exemplo, fui olhar para a depressão, né? E é lindo o processo. Para algumas pessoas é realmente como se fosse mágico, por isso que as pessoas misturam muito com religião, ou com magia, ou com não sei o quê, porque realmente é muito rápido o processo. E existem casos que é um processo um pouquinho mais demorado. Depende muito de como a pessoa lida com o novo, né? A concordância dela com o que ela está aprendendo. Aí você citou ali, Fábio, a questão de é mais fácil desistir, buscar um novo relacionamento, é mais fácil parar o que não deu, começar outra coisa para se dar. Só que enquanto que a gente não tomar consciência, olhar para isso, por mais que não é gostosinho, não. Você sair da zona de comodidade ali, mexer na ferida, cavocar, olhar para aquele negócio. Então, você tá o quê? Continua na mesma vibração. Você só tá largando uma pessoa que, digamos, representa isso na tua vida para atrair outra pessoa que vai representar a mesma coisa. Pode ser que isso aconteça, pode ser que, de certa forma, você já cumpriu o papel familiar com aquele dali e venha um novo. Mas o que normalmente acontece é que o povo fala, eu sou igual curva de rio, só atrai. Mas por quê? Porque não resolveu aquilo que precisa ser resolvido. O relacionamento é um neurônio espelho. E o relacionamento ele é um espelho do que eu preciso resolver em mim. Então, por exemplo, Márcia, se eu tive um pai... Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Gosto muito de citar o exemplo nosso, porque é mais fácil falar, enfim. Eu tive um pai que foi representante comercial, vivia muito aqui em Beltrão também, vendia muito câmara frigorífica aqui nessa região. E meu pai sempre viajou muito, e para mim era uma coisa que me faltou ter o pai presente, né? E eu julgava isso. Poxa, mas por que tem que trabalhar tanto fora e tal? Me casei com um homem como? Igualzinho, parava em casa. Ele não era representante comercial, mas estava sempre sendo presidente de uma associação, uma federação. Eu falei que só não foi da Mary Kay porque não aceitava mulher. Não aceitava homem. O resto foi tudo. Então, o que eu precisei lidar com aquilo que eu julguei no meu pai. Então, isso é muito comum. O que a gente não gosta nos pais acaba vindo lindamente no relacionamento de casal. Parece que a gente casou com o inimigo. Meu Deus, chega a dar um arrepio falando aqui, ó. Ainda bem que eu não casei ainda, eu posso tentar olhar para esse negócio antes de entrar, então. Lindo. Olha, o Raine sempre fala que eu devia dar curso pré-casamento para as pessoas. Opa, me inscreva aqui, viu, Raine? Facilitaria demais, porque a nossa vida de casal, a gente está para completar 25 anos no próximo ano. A gente teve que aprender no cair e levantar, né? Esse negócio de querer fazer dar certo. Porém, quando você tem um conhecimento, você consegue se libertar dessas brigas familiares que seguem. Então, eu via repetidamente meus pais brigando por dinheiro na hora do almoço, por exemplo. Quais eram as brigas que eu tinha no meu relacionamento? As mesmas. Tendo dinheiro ou não. Brigava porque tinha, brigava porque não tinha. Então, se eu tivesse me liberado disso antes, seria muito mais leve o relacionamento. Então, é uma libertação você ter acesso a esse conhecimento. Querendo ou não, né? Agora que vem essa questão sistêmica, porque pouco se falava disso. E os nossos pais, familiares, enfim,
eles não tinham nem noção. Eles estavam repetindo o que eles receberam, fizeram o possível, né? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, né? Quando que eu saio de casa, eu fui uma pessoa rebelde, revoltada por alguns anos, né? Em relação cara, por que me colocaram no mundo se não podiam me dar tudo? Ô, pessoa ingrata, né? Ô, pessoa ingrata. Então, até eu tomar consciência de que deram o melhor que tinham na condição que tinham, mas foi um processo longo de constelar, viu? Pelo menos eu estou com 7 anos, 8 anos, me trabalhando dentro de constelações, de terapias. Eu gosto do novo, eu gosto de saber. Estão fazendo ali, eu quero ir. Vamos ver o que fala esse negócio. Porque tudo que trata de algum desenvolvimento, claro que talvez tenha coisas que tu não vá aproveitar, mas alguma coisa te serve. E muda alguma coisa na tua vida. Sim, e são muitas coisas, né? Desde a década de 70 que há a constelação com esse nome, tá? Mas ela existe muito antes. Sim. Freud, Jung, escultura familiar, muitas pessoas já falavam dos quartos vazios que a gente tem na mente. Então eram outros nomes, né? Mas a constelação a partir da década de 70 e no Brasil realmente não fazem muitos anos que a constelação chegou. E aí que veio o desafio no Brasil com as constelações, porque nós brasileiros nós somos ótimos em misturar. E aí veio a constelação misturada. Se a pessoa era espírita, ela achava... Podia fazer. Se a pessoa tem cavalos, mistura com os cavalos. E é um processo lindo, é uma sequência de algo que talvez deva receber outro nome para não haver essas distorções do método, né? Então, hoje, eu trabalho a constelação clássica, como eu aprendi com o Bert, mas eu sei que existe essa possibilidade de fazer com os animais, né? E o brasileiro ele gosta dessa miscelânea. E funciona, e é bom também. Só que acaba havendo uma resistência, às vezes, das pessoas por conta disso, né? Mas a constelação, como eu disse, é um processo fenomenológico e que mostra de forma muito clara e muito bonita. E, na verdade, a constelação ela não acontece só dentro de um consultório. Ela está acontecendo diariamente. A gente aqui, de certa forma, está na nossa junção, na nossa amizade, no nosso encontro, a gente está se curando de algo. A diferença é que numa constelação a gente está perceptivo as coisas, aos detalhes, né? Essa é a diferença de alguém que passa por um treinamento comigo. Ela começa a estar perceptiva para os detalhes da vida. Já não passa mais despercebido os milagres na vida dela. Isso é lindo, lindo de entender. Que nada e nem ninguém cruza a nossa vida ao acaso. A gente atraiu essa pessoa, né? Para que algo se curasse, ou para a gente evoluir. Ou ainda alguém que saia da nossa vida. Porque o universo tem dessas. Chega um momento que alguém precisa sair da tua vida para você começar a andar com seus passos, com seu jeitinho, do seu jeito, que é o seu jeito poderoso, que a gente fala, né? É o teu ser, que é o teu poder. Incrível. E já que a gente está na questão familiar, a gente vai mexendo e coisas vão acontecendo, e a gente vai descobrindo coisa que nem sabia, por exemplo, Fábio. É muito comum você saber depois, porque não era uma conversa muito aberta que se tinha antigamente, né? As mães eram mais reservadas, boa parte dela. E acontece que talvez muitos abortos existiram, muitos se perderam. E a gente nem tem a noção disso, mas na nossa vida tem coisas que remetem a essa situação. Até você me corrija se eu estou errada, mas um aborto pode interferir na nossa vida hoje, né, Fábio? Interfere muito, né? Eu, por exemplo, sou gemelar e eu tive uma irmã abortada. E minha mãe, ela pensava que poderia ter, porque antigamente nem tinha dinheiro, muitas vezes, para exame de ultrassom. E minha mãe engordou muito. Os outros falavam, nossa, deve ser gêmeo, deve ser gêmeo. Quando eu nasci, tinha 2 caminhas no meu quarto, mas só saiu uma. E aí, estudando e tudo isso, comecei a entender que, às vezes, o aborto vem num grande sangramento no início da gravidez, que foi o caso da minha mãe. Ela teve um grande sangramento e, nesse grande sangramento, a minha irmã foi. E o que isso afetou na minha vida? Isso afetou muitas vezes na minha vida com eu querer, por exemplo, não chegar no topo. Eu sempre me impedia de ir um tanto além. Porque como que eu vou ter a vida por inteiro se a minha irmã não pôde vir à vida? Olha que ou ainda profundo isso, hein? Profundo, porque aí você tem muito potencial. E aí
eu descobri que agora eu tinha uma missão maior, eu precisava realizar por nós duas, já que ela não veio, entendeu? E aí eu fui pegando essa força de trazer ela para a vida comigo como força e não me puxar para a morte, para baixo, porque eu tinha uma culpa, aquela síndrome, né, de voltar da guerra e ter companheiros mortos, é mais ou menos isso. Então isso afetou muito minha vida nessa forma, afetou, por exemplo, de eu chegar nos locais e eu achar que eu não era bem-vinda, que eu não era vista, mas não era eu que não estava sendo vista, é minha mãe que não enxergava os abortos que ela teve. Então, às vezes, a gente tem uns sentimentos que a gente não sabe de onde vem, de não se sentir visto, né? Esse fim de semana mesmo, a gente estava em Frederico, lá, fazendo palestras, e tinha uma guria, ela falou assim, eu chorava tanto, porque eu tinha uma irmã recém-nascida e a minha amiga também, e todo mundo pedia da irmã dela, mas da minha irmã ninguém pedia. E eu chorava. Aí a gente foi descobrir que é que ela tinha mais irmãos abortados. Ela não chorava pela irmã viva que não estava sendo vista, mas pelos irmãos abortados. Não vieram. Então tem histórias lindas, né? Eu tenho livros escritos até pelos meus mentorados, onde tem um filho de uma mulher que ele tinha dislexia, que ele não falava a letra R e L. Na escola, daí virou um trauma, porque as crianças riam dele, virou tipo Cebolinha. E aí também na constelação dessa mulher se viu que tinha um aborto. E eu falei a ela, parece-me que há um aborto. Ela falou, eu não tenho ciência disso. Porque nós mulheres, às vezes, é um sangramento intenso, a gente acha que é a menstruação que está desregulada, e é ali um aborto. Eu falei para ela, bom, chega em casa e pergunta pro teu filho, né? Converse com ele, olha, se você tivesse um irmãozinho, como seria uma irmã? Que nome daria, né? E aí ela perguntou pro filho que nome ele daria, ele falou Rafael, as duas letras que ele não conseguia mencionar na escola. E foi no dia seguinte, esse menino já começou a falar as letras. Então, existem milagres realmente através do movimento sistêmico. É lindo. Eu já vi milagres acontecendo lindamente no próprio método ser, pessoas que saem transformadas da depressão, de um vício, de um relacionamento com o pai que há anos não ligava. Ali no treinamento o pai ligava. Então, é lindo de ver como funciona esse mundo quântico, quanto ele é rápido de cura e transformação. Você faz um movimento e as coisas começam a acontecer através desse movimento. E quando a gente constela, não é só para nós. Porque tu vê, isso com o tempo eu aprendi de participar, de fazer constelações, que tu faz um movimento aqui, mas isso reflete na tua família. Às vezes não é diretamente em você, vai para eles. Então, tem essa questão de, o que eu posso fazer para melhorar as pessoas? Ou para, claro, você não vai forçá-las e não vai fazer por elas. Mas o que tu faz de assumir o teu lugar no teu papel ali familiar, vai colocar os outros no lugar. E dá uma bagunça do cão, viu? O negócio não é muito simples, que quando... No off, depois eu vou falar isso, não vou falar que vai ficar gravado, mas eu fiz um movimento que na hora eu tive certeza que foi por conta daquele movimento que toda a bagunça aconteceu. É sistêmico. Bora fazer terapia. Coloquei a família inteira na terapia. Não é que deu certo? Funcionou, gente. E é um negócio que não precisa acreditar. Eu acho que não precisa as pessoas acreditarem nisso. Basta elas irem e se permitirem, né? É o começo de tudo. E não é que é uma bagunça. Você tá com a casa mofada, você tá com a casa do jeito que você não quer mais, você vai fazer uma reforma. Como é que é a reforma? Tem pó, tem quebradeira, faz parte do novo momento. Então, na verdade, o que você vê como bagunça está se transformando na real, agora está no lugar. Então, mais um tema que a gente viu muito nesse fim de semana, que ele tal assim, não, nós temos 6 irmãos, somos em 6 irmãos, mas lá em casa só eu que cuido do pai e da mãe. E aí tudo que eles precisam, ele tem que ligar para mim. Será que é assim mesmo? Será que eu me coloquei no papel de, gente, fica tranquilo, que eu resolvo. Eu cuido da mãe e do pai, meu mano, o que tu precisa, eu cuido de você também, eu te ajudo, eu resolvo, eu faço. Só que essa pessoa tá assim, eu resolvo, eu faço. Ela não está conseguindo lidar com a própria família, quando construiu, às vezes nem construiu a própria família. Tem desafios inteiros, até filhos, porque os filhos são os próprios parentes, o pai, a mãe, os irmãos. Então eu vejo em muitas famílias onde uma pessoa carrega todos, é porque ela está fora do lugar. E aí os outros, como ela faz, para que eu vou fazer? Fica mais gostosinho ficar ali, né? Na aí carona. Quando essa pessoa resolve, vem pro lugar dela, qual é a dinâmica? Mas tu tá piorando depois que tu foi naquele negócio. Não tá mais fazendo nada pra gente, né? Que coisa! E as pessoas ficam bravas, porque a vida toda tu fez. Por que parou agora? Por que parou agora? Só que aí esse é o momento do outro conseguir crescer por si só. Eu parei de fazer por ele.
né? E isso, querendo ou não, é você mostrar para a pessoa o poder dela ser. Eu não preciso fazer por você. Você dá conta, né? Então, isso tudo deixa as pessoas mais leves. Eu vejo muitas pessoas que hoje são top no mercado de trabalho, mas estão terrivelmente mal no relacionamento por conta disso. Elas estão carregando a família nos ombros e não conseguem formar a própria família. Porque não estão no lugar delas, né? Aí diz que não tem homem para mulher que é líder, mulher de sucesso, mulher que tem, só que essa mulher ainda não está se permitindo receber um homem no nível dela, porque não é qualquer homem que fica do lado de uma mulher que brilha, tem que ser um homem que brilha também, né? Boa. Pegaram o gancho aí, né, gente? E também tem a questão de você saber tudo que você faz por ti e não aceitar qualquer coisa. Isso. Porque a vida te testa, o universo também te testa. Quando tu resolve que aquilo, não, isso daqui eu não quero mais, porque eu me tornei essa pessoa, eu investi em mim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu brinco com as minhas empresas parceiras lá de Doisinhos, com a mulherada que faz botox e coisa errada. Falei, eu sou cara. Eu sou cara, daí peraí, com quem que eu tô andando, onde é que eu estou sentando, qual o posicionamento que eu tenho, o que eu quero transmitir, tudo isso conta. Mas quem que eu quero atrair desse modo? Aí, não, então vamos nos posicionar assim, agora eu quero isso, isso, isso e aquilo. E muitas vezes, Fábio, dentro do empresarial mesmo, tem coisas, empresas, né? Vamos pegar o meu caso aqui, empresas que te sugam até a alma. E aí você não larga, porque talvez você esteja pegado a um financeiro. Que se tu toma uma posição de escolha, porque se tu não escolhe, já é uma escolha, tá? Então, fique você sabendo, eu não vou escolher. Então, o universo escolhe por você. Então, você tira essa empresa, chega a outro algo bem melhor, bem mais abundante, bem mais leve, mais tranquilo. Para relacionamento, eu acredito que mesma coisa. A gente se posiciona, mas deve o universo e testa, vai mandar lá o falecido das antigas. Oi, tudo bem? Olha você por aqui, ainda vive. Pois é, né? Então vamos focar, porque não vamos se distrair, olhar para o ladinho, vamos para frente. Então, às vezes, se a pessoa não está curada ou não aprendeu com aquilo, a probabilidade é muito alta de que ela faça novamente. E aí vem as feridas de infância, vem um monte de coisa, né? Porque às vezes você atrai o que você não quer, que, por exemplo, por que eu atraio só homens para cuidar? Tem muito disso, as mulheres falam muito isso. Mas essa mulher, ela foi o esteio familiar. Ela cuidava, ela cresceu vendo os pais brigarem, ou o pai era alcoolista. Ela teve que crescer muito rápido, cuidar das próprias feridas, lamber as próprias feridas. Então, eu aprendi que eu preciso cuidar para ser amada. Então, eu faço de tudo pelo outro para ser amado. Mas o que acontece? Quando você faz demais pelos outros, muitas vezes eles se tornam ingratos. E aí essa mulher, ela começa a ficar sobrecarregada. Porque tu faz uma vez, obrigado. Você faz 2 vezes, obrigado. Na terceira vez, já é uma obrigação você fazer para a pessoa. Então, eu preciso cuidar, esse dar e receber. Tem que ver que é uma segunda lei sistêmica. Dar e receber. Não é só dar, né? Tem que dar equilíbrio e receber. Né? Então, sim, o universo, sim, ele traz esses testes para saber, você realmente quer continuar desse jeito? E até dentro do casamento os testes vêm. De novo, você não vai expor tua necessidade? Então, eu vou te mandar de novo o problema para ver se agora tu faz diferente. Entendeu? E por muitos, 25 anos de casar, a gente já passou muito por tudo isso. Quantas vezes eu não falei algo? Então, hoje é uma maturidade de eu poder olhar, olha, amor, até a forma, às vezes, quando a gente, um pouco antes, no casamento, a gente ia num jantar, ele falava, essa daí faz isso, aquilo. Aquilo me dava um negócio. Essa daí quem? Como assim? Como assim? Aí chegou um dia que eu falei, olha, amor, dá para me chamar de outra coisa? Me chama de Fabiana, amor, sei lá. Essa daí, para mim... Ficou tão vago, né? Eu falei, mas todo mundo fala. Pois é, mas eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia. Né? E se eu não falo para ele, realmente a gente vê as pessoas falando assim. É muito comum. É muito comum a gente estar num jantar e os casais brigam assim, né? Ai, que a gente saiu para viajar às 8 horas. A mulher fala, não era 8, era 10. Tipo, que diferença vai fazer ser às 8 às 10? Pelo amor de Deus, vira uma briga por causa das 8 ou das 10. Detalhe. Né? Então, são coisas que a gente aprende que não faz tanta diferença assim. Mas os casais, às vezes, brigam por coisinha assim. Não era às 8, era às 10, era branco, não, era roxo, era lilás, era rosa. E essas briguinhas que vão minando a felicidade na relação, né? Então a gente aprende muito para hoje estar passando para vocês. E dentro dos teus treinamentos, né, Fábio, vamos falar um pouquinho do que você tem para que as pessoas entendam que sim, é possível elas fazerem parte disso, é possível
arrumar um negócio que não está tão organizado. Você é a prova viva disso, de que você passou um processo caótico tanto de empresa, financeiro. Então, alguém que está nos assistindo, às vezes escuta algo aqui e vai fazer sentido para essa pessoa. Ai, o dinheiro vem e não fica, meu relacionamento está uma nhaca. Tudo isso se resolve dentro do sistêmico. E para isso, a gente tem aí os teus métodos, né? Tem livros, mas tem os teus métodos, tem a constelação, que, como você diz, atende presencial, mas é pouco. Então, estamos indo para grandes massas, para mais vidas impactadas, mais pessoas transformadas, né? Isso. E para isso foi preciso sair da algema dourada que você falou antes, que é a empresa onde a gente trabalha e a gente faz dinheiro. E por que tu não sai? Você se sente sugada, você sente que não é valorizado ou valorizada. E por que tu tá aí ainda? Porque é uma algema dourada. Você ganha um bom dinheiro ali. E por muitos anos eu trabalhei no fundo de casa, ou, né? E fiz muito dinheiro com isso. E agora que veio esse momento de expansão, é o momento de começar a pôr dinheiro antes na frente para as coisas se formarem, né? Então, essa algema dourada, ela é necessária ser abandonada para que o novo venha para a vida. E é isso que muitas vezes uma pessoa, para alcançar os próximos sucessos, precisa se libertar da tal da algema dourada, né? De sair dali onde você sabe que você pode mais. No caso meu, nem é tanto o financeiro, que a gente tem outras empresas, mas é saber que eu posso auxiliar muito mais pessoas num curto espaço de tempo. E a parte do dinheiro, ela tem muito a ver com a nossa honra aos pais, viu? E a honra aos pais não é seguir fazendo o que eles fazem. A honra aos pais tem muito a ver com eu ser feliz, ser próspera, ser saudável, porque quando um filho vai bem, o que o pai e a mãe falam, né? Ó, meu filho lá, ó lá, minha filha, o que deu. Então, esse honrar os pais, como você lida com a tua mãe, a vida também vai tratar você. Então, são coisas que a gente vai curando em grandes eventos. Hoje a gente tem o Método Ser, que ano que vem vai acontecer em março. E tem palestras também, que é uma forma de uma missão, eu digo, né, com meu esposo, que são as palestras onde a gente consegue. Aí o tempo é um pouquinho menor, claro, a gente auxilia, mas sempre quanto mais tempo, mais você é auxiliado, porque a gente não tem uma coisa muitas vezes para resolver, são várias. Então, existe um passo a passo para o conhecimento, até para a pessoa estar preparada para receber aquele conhecimento. Vai um tempo. Dentro de tudo que tu já fez, com mais de 16 mil vidas aí transformadas, tem algum caso que tu possa compartilhar, sem citar, claro, nomes, que te marcou? Que tipo, eu atendi muitas pessoas, eu fiz muita coisa, mas esse daqui eu não vou esquecer. Tem muitos casos, né? Eu tô com um livro aqui, que eu trouxe um para ti até, que ele é só depoimentos dos meus mentorados. Aqui tem 38, mas tem muito mais, mas que escreveram esse livro, agora a gente já vai para o segundo volume, que eles trazem as suas melhorias. Mas o que me marca muito, e eu me tornei até uma das embaixadoras do que veio depois disso, foi uma pessoa que hoje ela está nos meus palcos, ela é a que fala lá, esqueci o nome, ela fala lá, chama as pessoas, e ela chegou nos meus tapetes, que a gente tinha um tapete para fazer as constelações, e ela chegou querendo tirar a própria vida, né? Ela chegou sem vida, sem brilho nos olhos. É uma jornalista. Eu me permito falar porque ela mesma fala. E ela chegou muito doída do jornalismo, muito, sei lá, ela não queria mais viver. E ali, durante as constelações, foi olhada, e na constelação dela apareceu até a Guerra do Paraguai, porque a gente tem muita coisa para resolver com o Paraguai e o Brasil, né? A gente teve uma guerra entre nós e dizimamos muito, né? O povo paraguaio, enfim, e apareceu isso. Aí, no fim, essa mulher desenvolveu um brilho no olhar, começou a criar uma embaixada, que é uma embaixada solidária que nós temos na região, onde a gente recebe migrantes. Paraguai, Brasil, migrantes, onde a gente recebe imigrantes do mundo, né? Quando estão chegando sem dinheiro, sem norte, ela faz essa recepção das pessoas, ajuda a fazer documentação, leva para o mercado de trabalho e auxilia com uma cesta básica no início ali da chegada, para você matar pelo menos a fome, né? Com roupas e tal. Então, essa embaixada ela foi crescendo a partir desse reencontro dela olhar para a vida. E isso se tornou algo tão grandioso que hoje essa embaixada é reconhecida pela ONU. E ela, muito amorosamente, me chamou para ser embaixadora, porque ela falou, foi nos seus tapetes que eu pude dar valor à vida e eu ver quanto as pessoas precisam de ajuda, muitas vezes, para recomeçar. E porque é um passado que volta a acontecer, né? Isso aconteceu muitas vezes com os nossos avós, nossos
normalmente vós e bisavós, que vieram para o Brasil em busca do paraíso, e chegaram aqui, só tinha mata para destocar. E hoje esse pessoal está chegando sem dinheiro, sem documento, muitas vezes são roubados pelos coiotes. Então hoje existe esse movimento. Então isso me chama muita atenção, porque é algo que eu vivo diariamente, né? Vendo o que é você salvar uma vida. Hoje ela salva milhares de vidas através dela, que foi salva, né, de alguma forma, através do nosso conhecimento. Então aquilo que tu falou, não é só eu que mudo. Quando eu olho para a vida e eu encontro o meu lugar, eu reencontro qual é o meu papel na vida das pessoas, eu também transformo a vida de outras pessoas. Então foi porque alguém transformou a minha que hoje eu transformei a vida de mais de 16 mil pessoas. Então quantas vidas a gente vai melhorando, transformando e trazendo a vida de novo, porque tem muita gente sem brilho no olhar, né? Com aquele olhar opaco. A gente vê em você esse brilho hoje de estar criando algo novo, e é isso que as pessoas precisam voltar. Qual é o meu brilho? O que eu amo fazer? O que eu falo com sangue nos olhos também, né? E o brilho. E é isso que é a minha missão, para as pessoas entenderem novamente o poder de ser quem elas são. É o caso do propósito, que tanto se fala, né? Ai, qual que é o meu propósito aqui? Mas o que tu faria, criatura, que te brilha o olho, que se não te pagasse, você faria igual? E às vezes, o nosso propósito é um pouco mais amplo. Eu falo, eu fiz rádio pagando para fazer no meu primeiro programa, né? Pagava rádio para fazer. Eu nem sabia que eu tinha essa habilidade da comunicação em mim. Então, num primeiro momento, eu pagava meu horário de rádio para falar com o povo. Depois, inverteu-se os papéis. Então, hoje, sim, né? Eu me afastei. É a minha estrelinha. Mas não é aquilo que me mantém, sabe? Mas ramificou. Ficou comunicação de outras formas, em outros formatos. Então, o propósito, eu acredito que seja muito, sim, é o que você faria sem receber por isso. O que você faria a mais para alguém, para impactar de modo positivo, tentar ajudar as pessoas. E claro que depois, sim, né, você tem que ser remunerado. Justo. O dinheiro é uma consequência de um trabalho feito com o coração. É uma consequência. E às vezes é bom você abrir esse jogo para as pessoas, porque elas pensam assim, Fábio, meu sonho é estar lá no palco, Fábio, mas não sabe que às vezes a gente pagou para estar no palco. Eu paguei caro para entrar para os palcos, lá no início. Eu pagava para trabalhar. Uhum. E aí tem gente que já quer começar faturando milhões, né? Quem vê close não vê corre. A gente mostra o corre aqui também. Não corre, mas é bom falar, porque às vezes as pessoas elas ficam frustradas. Porque o primeiro evento não deu os milhões que os outros falam que deu. Eu digo, para eu chegar em fazer milhões, foi preciso atender 1 a 1 no fundo de casa. 8 anos eu demorei para fazer meu primeiro milhão. Hoje, com a internet, com certeza as pessoas conseguem fazer mais rápido. Hoje, né? Mas mesmo assim não é para todo mundo. Por quê? Porque é uma frequência o dinheiro. E é uma frequência manter o dinheiro na tua vida. Quantas pessoas recebem dinheiro e perdem tudo? Por quê? Porque você não tem cabeça para ter dinheiro. Então, por isso que às vezes a pessoa ganha na loteria e perde tudo. Por quê? Porque ela ainda não tem mentalidade de dinheiro, ela tem uma mentalidade escassa. E isso precisa ser trabalhado. Como? Através do conhecimento. É no conhecimento, e não só dos livros, mas o conhecimento da vida, né? Eu vejo assim, eu sou mais de leitura e cursos e tal. Meu marido é de participar. Como que ele foi evoluindo? Participando de associações, de federações. Por quê? Você aprende vivendo com pessoas. Porque tu tem que aprender a lidar com elas. Então, não é só a faculdade, não é só o livro, não é só uma live, não é só um podcast, mas também o dia a dia. Então, tem gente que aprendeu na raça. O jardineiro lá de casa, ele é perfeito, nunca fez faculdade, mas ele entende tudo de plantas, de corte e tudo mais. Porém, né, quantas pessoas estão passando a vida sem aprender nada com ela? Ou não se dedicam a estar ouvindo um podcast, como vocês estão ouvindo aqui agora. E às vezes é uma frase que a gente vai falar no dia de hoje que vai transformar a vida dessas pessoas. Isso é lindo. Até os grandes treinamentos que você investe, às vezes, um valor maior. Às vezes não é o treinamento todo. É um detalhe que faz com que tudo o restante se movimente e que aconteça. Eu digo que começou meu movimento há 1 ano atrás, que eu fui num treinamento em Curitiba. E eu cheguei lá CLT e eu voltei desempregada. Resolvi que, tipo assim, vamos fazer dar certo esse negócio, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque é crença, mentalidade programada com o que a gente veio de criação, porque tu tinha que passar num concurso público. Por que tu não é professora, diz minha mãe? Eu falei, porque eu não quero.
Não A dá. estabilidade, né? A tal da estabilidade. Eu falei, gente do céu. Então, da minha família, a primeira louca da pá virada, a ovelha negra, ou eu gosto de falar que eu sou purpurinada, sou eu. De assim, de fazendo coisa e me descobrindo também, sabe? No meio do caminho, no meio do propósito, no meio da comunicação, que era uma coisa que eu nem sabia que tinha, descobri ali há 6 anos atrás. Então, é recente essa parte, viu? Para quem acha que já é, nossa, quanto que tu fala. Não, eu comecei antes ali da pandemia, não tinha o que fazer. Eu falei, vamos abrir live, vamos vender, vamos ajudar as empresas que estão precisando vender também, vamos juntar a galera aqui, vamos fazer um negócio, um movimento acontecer. E começou ali, não parei mais. Que lindo, né? Até a própria venda, né? Às vezes as pessoas falam, não gosto de vender. Eu digo que não é que você não gosta de vender, você tem medo de receber, não. Porque existe uma métrica, né? É 10 oferecer para você vender 1. Essa é a média. Então você tem que ouvir 9 nãos para vender 1. Essa é a média. No início de qualquer coisa de conversão, você tem que chamar 10 pessoas para vender 1. Depois o troço vai aumentando, graças a Deus, né? Porque facilita a nossa vida. Mas existe isso. Muitas vezes, eu não gosto de vender. Você não gosta de vender ou você não gosta de ouvir não? E aí vem, qual o trauma de infância? Onde tu ouviu muito não e agora você está correndo dos não, né? É isso aí. E o propósito é desse jeito, ele se mostra. O problema chega quando as pessoas acham que o único propósito que tem é aquele que você está vendo no outro. E nem é o que tu gosta. É algo, tem que ser algo grandioso para ser um propósito. O que é algo grandioso para você? Nós temos uma empresa com 970 funcionários. Então, grandioso para nós é todos. Todos têm uma peça fundamental. Eu nem consigo dizer assim, o líder, o chão de fábrica, porque não é assim. É o líder, o chão de fábrica, cada um é uma linha onde cada um é necessário. A mulher que faz o café, o homem é necessário, a que limpa, para a gente chegar lá e ter um espaço legal para trabalhar. Então, todos fazem parte de um plano grandioso. Então, quando as pessoas perceberem que o propósito e a missão é fazer aquilo que tu ama, e não há só o que aparece. Não, a gente tem que ter quem está filmando para o troço acontecer aqui. Se todo mundo quiser estar aqui no palco, como é que vai chegar nas pessoas? Então, o propósito ele se firma com uma união de pessoas, né? E a própria CLT, que eu digo, às vezes endemonizam a CLT, e não é bem assim. A CLT é uma escola. Eu vejo pela nossa empresa. Então, tem gente que vai para a escola e não quer sair da 4ª série. Tá? Então, tem gente que vai ficar no chão de fábrica. Por quê? Porque ela não quer. Ela não quer trabalhar, não quer me importar com quanto que tá o dólar. Quero saber de imposto, não quero saber de nada, abrir empresa, não quero. Então, tá bom. Então, a CLT é uma escola para a gente. Eu aprendi muito trabalhando para os outros. E na nossa empresa é igual. E quem quer galgar degraus, quem quer crescer, vai crescer. Mas daí tem que estudar, tem que fazer algum treinamento, tem que investir tempo, energia e dinheiro. Se você não investir isso, você não vai para o próximo nível. Então, por que os treinamentos são mais caros? Porque eles oferecem mais. Muito custa aquilo que muito vale. Então, existe isso de estar buscando quem pode te elevar de nível. Eu digo que tem 2 mesas que eu sento hoje. A mesa onde eu sou a que mais fala, porque ali eu estou ensinando, ali é o meu trabalho. E tem a mesa que eu baixo as orelhinhas, eu estou só aprendendo. Só escutando. Nessas eu pago para estar. E não pago pouco, porque o nível já é elevado. Então, quem pode me ensinar a ir mais alto? Normalmente é alguém que já está acima de mim. Então, é um processo que a gente precisa dedicar tempo, energia e dinheiro para as coisas seguirem. E a CLT ela é um passo, ela é um processo para a gente aprender. Eu aprendi muito sobre fluxo de caixa, eu aprendi muito sobre como não lidar com as pessoas. Importante também. Importantíssimo. Como eu serei quando eu for, né, líder. Então, é um processo na nossa vida. Chega um momento que você diz, ok, aprendi tudo que eu precisava na escola, agora eu vou para o mercado de trabalho. Ser eu a líder, você eu a empreendedora, né? E é assim que funciona. Um degrauzinho por vez, né? E você vai se descobrindo. E dentro de todo esse contexto e de tudo que a gente falou, eu acredito que sim. O teu movimento inicial, a constelação, qualquer outra coisa de estudo e desenvolvimento que você vai fazer, vai te levar para um outro nível também. Mas tem que ter o querer, porque se eu não quero ficar aqui, mas é gostoso isso do que fazer aquilo, eu tenho medo de dar um passo, então você não tem fé, né? Você tem que ter fé. A oração, né? Fé mais ação e agradecer. Vou rezar, vou esperar que vai montar um estúdio pronto na minha frente porque eu quero ir para tal lugar. Não vai! É difícil não, nem gosto da palavra, é desafiador, porque você tem que pensar, você tem que executar. Eu ainda sou empresa, então eu penso muito, faço bastante coisa, tenho terceirizados ali que me ajudam também.
e que todo mundo vai junto, mas eu digo que é um processo, você tem que se dedicar, tu tem que abrir mão de uma coisa às vezes para você conseguir outra. Você tem que... Falei, precisando trocar o sofá lá de casa, da design. Falei com a Fran essa semana, mas agora a prioridade é o quê? Montar um cenário novo em Francisco Beltrão, porque a gente está indo para frente. Olha que sofá lindo. É confortável, né, Fábio? Super moderno. Para vocês, para receber quem senta aqui ao meu lado, que são pessoas que têm uma história inspiradora, que impactam outras pessoas, que vão ensinar algo. Eu digo que é uma aula que eu tenho por semana aqui. Né, agora em Francisco Beltrão, mas em Dois Vizinhos eu já tinha também. Então agora é 2 aulas por semana que eu vou ter e vou compartilhar isso com vocês. Porque é um conteúdo que tem empresas que acreditam no processo, que confiaram no trabalho e no que eu apresentei, que estão junto com a gente. Aqui em Francisco Beltrão é a RG, a Amarel, o Ike Fome e a Design e tantas outras que estão se encaminhando para vir. Assim como tem também em Dois Vizinhos. E tudo é um processo. E eu levo muitos nãos. Eu tô acostumada. Bora, valeu, vamos para frente. Então aqui é outro, próximo. Então é isso. Não, tá tudo certo no teu tempo ali. Quando você achar... Você tem que saber lidar com isso. Você tem que entender as pessoas. Você tem que saber que você senta lá, que não é tudo lindo, florido, que nem tá aqui, gente. Tem um processo por trás. Às vezes é um pouco doloroso, solitário. E tem todas essas fases, mas no final tudo vale a pena. E é bonito isso que você falou. Eu ouvia de Bert, que Bert dizia que a felicidade era solitária. Eu demorei para entender isso. Mas quando eu entendi que para chegar onde eu quero chegar, eu precisaria de movimentos de solidão, porque muitos não sonham com o que eu sonho. Às vezes é um sonho meu, né? E é muito bonito tu falar da fé, porque existem ou fé ou medo. Não dá para ter os dois. Ou tu tem fé ou tu tem medo. E quando tu tem medo, na vibração quântica, você atrai mais coisas para te trazer o medo. Tudo que você tem medo, você atrai. E a fé, ela é confiar que eu vou andar e vai vir o chão, né? E eu vivi muito isso no evento do Método Ser desse ano. Foi quando o Ander mesmo me falou, Fábio, você tem que fazer um evento que tu tem muito conhecimento, tu não precisa palestrar para os outros, porque você tem conhecimento para falar 3, 10 dias se tu quiser. É uma vida. Se deixar, eu fico aqui. E aí várias pessoas me falaram, eu disse, tá, então vamos fazer. E se der bom, quem sabe a gente continua. Porque eu tenho outras 4 empresas, então essa é a missão de vida. Uhum. E aí eu fiz, e disso eu ganhei o espaço para fazer o evento. A gente fez no Hotel Recanto, lá em Foz, e eu ganhei a locação. E é um valor caro, a gente sabe quanto custa valores de eventos, né? E eu falei, bom, Deus já está colocando o chão. Né? Já está começando no chão, porque eu poderia falar, vamos num lugar menor, num lugar menos custoso. Mas não colocar tanta gente, né? E não, já mandou assim, mas vai encher esse negócio aqui, mulher, porque a missão é grande. Então, lá mesmo no evento, a gente já vendeu o próximo evento, no próprio evento. Então, é isso que é Deus pôr o chão. Mas eu precisei me movimentar, eu precisei decidir fazer, eu precisei começar a ir atrás de arte, que você tem que escolher a cor, a fonte que você vai usar para escrever, o nome do filho, né? E tudo isso é desafiador, não é tão fácil chegar no nome perfeito, né? E aí tudo isso vai acontecendo e Deus vai pondo o chão e Deus vai tirando pessoas e Deus vai colocando pessoas. E aí você tem que aprender a lidar com a concordância, que é aonde eu levo os meus mentorados. Concorda com a vida. Para de bater com como foi teu pai, como foi tua infância. Não dá para mudar, foi como foi, te tornou quem tu é, olha que pessoa foda. Vamos fazer algo com isso? E aí eu começo a mostrar, ok, concorda, depois vem a não aceitar. Concordo, mas não aceito. Agora eu vou mudar essa realidade. Se eu não fui amada, eu vou me amar. Se eu não fiz dinheiro, eu vou fazer. Né? E é aí que a gente encontra o lindo fluxo da vida, que é maravilhoso. É um nível de consciência muito legal. Eu adoro, eu sou apaixonada pelo processo. Eu digo, a felicidade, ela tá no caminho, gente. Ai, não é quando eu vou ter o carro do meu sonho. Vamos construindo, a hora que chegar, olha que legal. E agora, qual que é o próximo? Porque sempre vai ter o próximo nível, o próximo carro, o próximo sonho, o próximo desejo, o próximo de tudo. Eu tinha um estúdio, eu queria outro. Qual que é o próximo? Onde que eu vou parar agora? Eu parei aqui em Beltrão, por acaso? Não, algum negócio tem aqui para mim. Então, não estou aqui à toa, não estou de passagem. Converso muito com Deus diariamente sobre as coisas, que Ele me coloque as pessoas certas e que tire o que tem que tirar. E às vezes a gente se frustra com pessoas, leva umas rasteiras, assim, né? Uns puxão de tapete. Normal, tá? Então, quem está se desenvolvendo, quem está indo para um outro
caminho. Eu participei do Método Ser da Fábio esse ano. Eu falo, cada vez que essa mulher pisa num palco, num treinamento que eu tô, é um cutucão que ela me dá, assim, é um BO que ela resolve nas ferramentas técnicas que ela aplica. Para quem ficou curioso, já é um gancho para você ir no próximo, tá? E foi lindo, foi ali umas 800, mais de 800 pessoas, né, no primeiro, e ela lá pensando que ela nem queria fazer o evento. Imagina quantas pessoas que não iriam ter tido esse impacto, hein, ô Fábio? Não é que eu não queria, mas eu não pensava, porque eu já faturava muito bem e já ajudava um monte de gente na minha visão. Ah, sim. Né? Uhum. Até entender que Toledo é pequeno, Cascavel é região, que é onde eu atuo, que tem muito mais pessoas, né? O Brasil, o mundo hoje já palestro em Portugal, também em outros países. Então, é muito grandioso o que a gente pode contribuir. Então, não é que eu não queria, mas eu nem pensava, estava longe de eu pensar palco. Né? Embora não estava tão longe, quando eu era criança era o meu sonho. Você que teve no Método Ser, você viu que era um sonho estar na frente no palco, porque, gente, eu era sempre a que representava as árvores lá no fundo, na época da escola. Eu nunca era princesinha, porque eu tinha o cabelo. Meu cabelo não é liso assim, não. Meu cabelo é bem um foazão, assim, e cabelo escuro. E as princesas eram sempre loirinhas, né? Sempre loirinhas de cabelo liso, ou seja, eu nunca fui a princesinha. Então, eu era convidado para ser a árvore lá no fundo, para ser uma flor, mas nunca era a principal. Então, eu tinha o sonho de estar assim no palco. Isso se concretizou anos depois que eu fui perceber tudo isso. Vai linkando, né? Eu, por exemplo, cantava com a escova de cabelo na frente do espelho. Pá, 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 pá. Canta que é uma maravilha. Não canto, gente, mas eu faço outras coisas com o microfone hoje. E tá tudo certo, porque a gente vai se descobrindo, vai fazendo, vai ligando, vai fazendo sentido o que você viu lá atrás. Isso é maravilhoso quando você esquece, tipo, tu não carrega a história da família, tu não precisa carregar peso que não é teu. Você larga a mochila de quem tem e leva só a tua, com as tuas coisas. E são escolhas. E eu digo que escolhas, por vezes, elas são desafiadoras, é um processo. Mas aí você tem essa opção de você escolher. Não deixar que a vida escolha ou que o universo te entregue um negócio. Porque eu já vivi essa outra parte também. Postergar um negócio que eu podia ter escolhido. Não, mas tá, tem a parte do processo ali de vivência, tem. Mas daqui a pouco dá um redevô do tamanho do cacete. E daí quando que vem esse negócio, gente, não tem quem lide. Porque é muito maior do que talvez eu poderia ter feito a minha escolha. É isso. Mas quem não tem conhecimento não tem escolha. Por isso que quem está aqui assistindo hoje esse podcast, ou seja, passou a liberdade na tua frente agora. Você está acessando que você tem liberdade de fazer diferente. Mas para isso tem que se liberar dessas amarras. Que você foi atrás, que você se liberou. Mas quem nem sabe disso está vivendo uma vida que ela chama de destino. Ah, é o destino que é assim. Não, não é o destino. Você só não tinha consciência até agora que você pode mudar a sua história hoje. Quando você decide. Por ter conhecimentos que vão te libertar dessas amarras, que vêm te impedindo de seguir no relacionamento, no financeiro, na parte emocional. Né? E que bom que você teve esse despertar e hoje está aqui, através desse trabalho, despertando também outras pessoas. Então, parabéns para você pelo trabalho, pela missão, pelos apoiadores que de alguma forma recebem, sabem disso, apoiando também chega a eles as moedas invisíveis do universo, que às vezes as pessoas acham a felicidade é uma das maiores vibrações quânticas que tem. Mas as pessoas acham que felicidade é ter carro, é ter a casa, isso são alegrias. A grande felicidade é quando eu paro de resistir ao que se apresenta e a tua felicidade se transforma a minha. Olha que bonito. Isso é a real, quando a gente chega na felicidade, quando eu sei que o que eu faço, eu estou ganhando com isso, tu está ganhando com isso e várias pessoas estão ganhando. Napoleão Hill já falava sobre isso. Relação ganha, ganha, ganha. Eu ganho, tu ganha e outros ganham. E isso é lindamente. Parabéns para você que também ficou vendo o podcast e continue seguindo, porque sim, são momentos gratuitos para você despertar. E aí, quem quer dar o próximo passo, existe o investimento para isso. Precisa pagar o preço para o próximo nível. Isso, na vida, é como eu digo. Você tem que oferecer tempo, energia e dinheiro para a sua vida se modificar. E por falar em pagar preço, gente, temos confirmado já essa maravilhosa num evento para a galera aí de 2 vizinhos no próximo ano, para já começar o ano desamarrando coisa, né, Fábio? Para fazer o negócio fluir e acontecer. Tem o Método Ser, que já tem data também, mas tem também 2 vizinhos aqui para a galera que é de Francisco Beltrão, para você que é das cidades vizinhas aí, já se organizar
para fazer diferente. Eu quero dar um passo, vi esse podcast, tá legal, mas agora começo por onde? Começa acompanhando o meu perfil da Fabiana, que daqui uns dias vai ter link liberado para você investir um valor miséria, para você ir lá e ver muito mais, mas muito mais do que você está vendo aqui nesse primeiro episódio, primeiro contato que vocês estão tendo com ela. Isso mesmo, dia 27 de fevereiro, vamos estar em Dois Vizinhos, já convidando o pessoal de Beltrão, de Pato Branco, enfim. Esse ano eu tive em Beltrão e Pato Branco, né? E o próximo ano a gente pensou em ir para mais uma cidade, mas eu quero muito ver vocês lá para dar aquele abraço. O pessoal está fazendo campanha, porque já queriam vir aqui no estúdio para conhecer ela de perto, porque, meu Deus, que mulher maravilhosa, dá pra gente ir? Não dá, gente. A gente faz essas transmissões ao vivo aqui, é um estúdio, é um cenário pequeno, não comporta pessoas. Então, infelizmente, eu falei não para algumas pessoas que gostariam de estar aqui e te dar um abraço, mas eu vou gerar uma oportunidade junto com a Fabiana para que vocês vão lá, então, e abracem, e façam fotos e tirem dúvidas, porque ela vai fazer, pós a palestra, esse atendimento de 1 a 1. Então, mas é limitado, a gente vai abrir ali coisa limitada, então se esperte, porque quem pega primeiro bebe água limpa, né? Aí, quem sabe a mensagem do universo sempre se aumentar, virar um programa cheio de gente, assim, ó, que legal. As perguntas do público, eu aqui já viajando. Ou não, né? Ou não. Criando realidades. Fábio, olha, nós já estamos aqui no nosso horário, passou voando, mas a vibe é maravilhosa, a gente quer mais e quer conversar mais. Mas eu tenho que liberar também, porque ela tem que ir para os compromissos dela. A gente já entregou bastante coisa aqui para vocês hoje. Compartilhe esse episódio depois. Se você não estava ao vivo aqui, manda para alguém que vai fazer sentido, que aquelas duas loucas lá falaram que é para nós fazer isso. Vai que dá certo, confia no processo, no final dá certo, mas faça a tua parte, né? Então, Fábio, não tenho nem palavras para te agradecer, porque quando que eu vi lá, que eu fui no Método Ser e nada disso me passava na cabeça, eu falei, eu vou me aproximar dessa mulher. De algum jeito. Trabalhando, vamos investir tempo, energia e dinheiro para você conseguir ter acesso, porque a gente tem que se inspirar em quem está onde a gente quer chegar. E não ficar dando ouvidos para quem está aqui do lado, ou as hienas atrás, aqui falando coisinha que, gente, você se distrai do teu foco se você para e olha para o lado. Então, só vai. Eu digo, por onde? Só vai. Eu falo assim, só vai, para resumir. Então, de coração, eu estou muito feliz de ter você aqui estreando esse nosso cenário abençoado, que já é abençoado. E por estar disponibilizando essa 1 hora do teu tempo precioso, uma agenda corrida, apertada, e você está aqui. Eu que agradeço o convite. E falando para as pessoas, né, a liberdade que tu tem de escrever uma nova história a partir de hoje, porque agora você tem conhecimento. Talvez até então não tinha, mas agora está tendo. Então depende só de você mudar a tua vida, né, em todos os âmbitos. Eu digo porque a gente não quer ser feliz só no financeiro, a gente quer um relacionamento bacana, dinheiro vindo, dinheiro permanecendo, multiplicando, quer estar feliz, quer estar alegre, né? E isso é possível. Hoje eu digo assim, é tão bom a gente ser aquilo que apregoa, porque isso tem uma força incrível, né? Então, o convite mais uma vez para estar com a gente aí em Dois Vizinhos no dia 23, é isso? 23 de fevereiro, tá bom? Fechou então, gente. Muito obrigada aí quem acompanhou ao vivo esse primeiro episódio aqui em Francisco Beltrão. Continue acompanhando. O canal do YouTube vai ser o mesmo para as duas cidades. O canal do Instagram também é o mesmo para as duas cidades. E com certeza muitas pessoas especiais que têm histórias que vão te inspirar aí, vão passar por esse sofá, por essa poltrona projetada lindamente, carinhosamente pela Design Estofados. A Marel, que também tem um toquezinho no nosso cenário aqui, todos os detalhes. Também o pessoal do Ike Fome, Delivery aqui presente em Dois Vizinhos também, em Francisco Beltrão. Também a Sphere Store e tantas outras que estão por chegar, que acreditam nesse projeto, né? E começa que vai dar certo. Então a gente encerra por aqui. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Vai ficar salvo e ainda tem os cortes para instigar vocês depois a virem correndo para cá acompanhar o episódio inteiro. Se inscreve no canal. Uma boa semana para todos e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá. Até lá.